Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de outubro de 2025, 9 horas e 5 minutos. Nós vamos iniciar, então, a banca de defesa da tese intitulada Ativadores alcalinos e a taipa de pilão, aplicação em solo arenoso, da Karina Trevisan. Fazem parte da banca, então, Ana Paula Milani, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Daniel Oliveira, da Universidade do Minho, Portugal, Magros Baroni, da Universidade Federal de Santa Maria, Marcos Baghetti, da Universidade de Santa Maria. Eu sou o orientador Alexandre Vargas, junto com a orientadora Ruth Aires, também da Universidade do Minho. Então, nós vamos dar início à defesa, Karina. Agradeço já desde agora a presença e o aceite do convite da banca para participar. E tu tem 50 minutos, então, para fazer a sua apresentação. Depois a gente inicia a nova etapa das arguições. Boa apresentação, okay. Karina. Obrigada. Então, bom dia a todos, boa tarde aos professores de Portugal. Começo, então, falando que o título dessa tese, né, Ativadores alcalinos e a taipa de pilão, aplicação em solo arenoso. E começo, então, organizando essa apresentação em 5 etapas, em 5 partes, onde a primeira delas é uma introdução, reforçando a hipótese e o tema pesquisado, né, e adotado. Num segundo momento, um referencial teórico, muito brevemente. Na terceira parte, então, eu explico o programa experimental, de como foi proposto e como se chegou aos resultados apresentados na quarta etapa, junto com as discussões, e por último as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. Contextualizando um pouco sobre a temática da Terra, a Terra é utilizada na construção de edifícios há muitos séculos, como os exemplos vistos no Oriente Médio, em Shibam, no século XVI, né? E especificamente a técnica da taipa de pilão, que é uma das técnicas de construção com terra, que ela consiste em compactar camadas de solo, seja ele natural ou estabilizado, em moldes que são posteriormente removíveis. Essa técnica surgiu no Brasil no período da colonização, como nós temos ainda alguns exemplos restaurados, por exemplo, essa aqui que é a Capela do Morumbi, em São Paulo, datada do século XIX, e atualmente, né, a gente vê um apelo à sustentabilidade, com isso maior visibilidade da técnica de uso da terra e principalmente da taipa de pilão. Com isso, né, a técnica foi se adaptando às novas demandas da contemporaneidade, por exemplo, como essa obra, que é uma obra em Lyon, na França, que então conecta com outros materiais e com outros formatos construtivos diferenciados. Mesmo tendo esse apelo à sustentabilidade, na literatura científica esse ainda é um tema que é pouco encontrado, então tem um reduzido volume, e isso, né, impulsiona trabalhos nessa temática. Então nós estabelecemos, a partir da identificação do contexto brasileiro, o problema de pesquisa. Então nós temos aqui no Brasil uma norma que é específica para requisitos, né, e aplicações de taipa de pilão. Nós temos materiais disponíveis, ou seja, uma grande quantidade de solos aplicáveis à taipa de pilão. Nós temos um clima que, em geral, é adequado, não necessitando de isolamentos térmicos, e com isso, né, as paredes de taipa se adaptam às condições de desempenho exigidas pelas normas do Brasil. E também nós temos a possibilidade de um design mais contemporâneo, adaptando às exigências da população, né? Por outro lado, nós temos um grande preconceito associado, né, à construção com terra, muitas vezes, né, ligando isso a uma precariedade financeira. Nós temos um grande desconhecimento dos atores da construção civil, sejam executores, sejam projetistas ou calculistas. E com isso nós vemos um cenário de poucas obras em relação a outros sistemas construtivos, e isso demonstra, né, um espaço para inovações tecnológicas, para dinamizar e mudar um pouco esse cenário. A partir disso, né, e trazendo para a área de pesquisa, da área de materiais da construção civil, nós elaboramos a questão, né, então, para a estabilização de solos disponíveis, quais são as inovações possíveis
para fazer atualmente, né? E com isso se elaborou a hipótese da tese, né? Considerando o uso eficiente dos recursos naturais preconizados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, principalmente número 11, número 13, que estão associados a isso, considerando também a descarbonização e a eliminação do uso de cimento Portland, que é conhecido por emitir uma grande quantidade de CO2, e sabendo também que a fração argila do solo, ela possui argilo-minerais que são naturais fontes de alumínio e silício. Chegamos a uma hipótese, né, de que solos arenosos brutos podem ser potenciais precursores para, junto de baixas concentrações de ativadores alcalinos, produzirem características ligantes adequadas ao uso da taipa de pilão, conforme as recomendações normativas vigentes aqui. Então, passamos ao objetivo geral, que foi, então, avaliar o efeito de ativadores alcalinos no solo arenoso da região de Campo Grande, que é o local de desenvolvimento da pesquisa, que fica no Mato Grosso do Sul, Brasil, visando a aplicação desse solo em paredes de taipa de pilão. Aqui na imagem tem a indicação de onde está Campo Grande, né? E o solo retirado daqui é classificado pela Classificação Brasileira de Solos como neossolo quartzarênico, e ele se repete também em outros estados do Brasil, então não é restritivo a esse estado. Como objetivos específicos, então, nós especificamos identificar o efeito do uso simples e combinados para ativadores alcalinos, aqui definidos como hidróxido de sódio e a cal hidratada, isso na resistência à compressão das amostras de solo, e também determinar relações otimizadas para o uso desses ativadores alcalinos junto ao solo, escória, frente às recomendações normativas vigentes, também avaliar a influência da cura térmica, identificar a consequência das reações químicas que ocorrem em função dessa mistura através de análises mineralógicas e morfológicas, e monitorar efeitos de absorção e erosão por gotejamento nessas amostras, né, visando isso uma futura aplicação em paredes de taipa de pilão. Fazendo um recorte, então, do referencial teórico, muito brevemente, né, o que é a ativação alcalina? É a reação que a gente tem entre uma fonte, né, precursora com alumínio e silício, principalmente, junto a soluções que são fortemente alcalinas, que podem ser compostas tanto de metais alcalinos como metais alcalinos terrosos, e com isso conseguem formar propriedades cimentantes, né? Ou seja, formam novos ligantes. E fazendo uma apropriação dessa temática junto à arquitetura de terra, na literatura de bases reconhecidas como Scopus e Web of Science, nós identificamos que essa terminologia é vista desde 2012 e com mais frequente caso, né, um mais frequente encontro a partir do ano de 2020. Então, nós vemos que esse é um tema que está vigente, está latente, né, e as principais composições que utilizam o solo, utilizam ele com ativadores tipo hidróxido de sódio junto ao silicato de sódio, essa é a mais frequente, a ativação, e junto ao solo, a maioria dos trabalhos utiliza cinza volante ou escória de alto forno, né? Poucos trabalhos fazem somente com o solo essa ativação, né? Para a arquitetura de terra, só tem um trabalho que utiliza isso. Passando então à terceira etapa, a indicação de como foi montado, né, o programa experimental para essa pesquisa, nós dividimos o programa em duas etapas, uma exploratória, outra direcionada, né? A primeira etapa exploratória tratou de conhecer os materiais com composições contendo ativadores simples e ativadores combinados, avaliando os corpos de prova quanto à resistência à compressão, também quanto à curva de compactação para identificar a massa específica aparente seca, e então elaborando relações molares de acordo com a literatura. Numa segunda etapa, foram selecionadas as misturas potenciais, né, com alguns critérios estabelecidos, para então avaliar o efeito da cura térmica nessas misturas, nessas composições,
Também análises da microestrutura, seja por FTIR, MEV ou difração de raio-x, e também os efeitos visíveis, né, como erosão, como formação de eflorescência, também a erosão e a absorção, que são os efeitos em relação à água, né. Como caracterização dos materiais utilizados, o solo foi utilizado um solo comercial, retirado de uma jazida comercial. Ele é considerado principalmente arenoso, né? Então tem 83% da fração argila pela classificação brasileira. Na análise do difratograma, né, o DRX demonstra que é um solo cristalino com picos característicos de quartzo, né, associado aí ao material argiloso, e temos na fração argila a identificação por DRX de picos de caulinita e montmorillonita, além de frações de hematita, que são comprovadas também pela avaliação química por fluorescência de raio-x, né, nós identificamos o óxido de ferro, de alumínio e silício nas maiores composições em massa. O outro precursor utilizado nessas amostras avaliadas foi a escória de alto forno, que foi retirada do município de Corumbá, fica distante 427 quilômetros de Campo Grande, então teve esse transporte do local. Foi retirado diretamente de uma siderúrgica e lá ele é considerado um resíduo, porque não tem uma destinação adequada. Então, nós temos essa imagem demonstrando o volume de escória produzida no local. Na análise DRX dessa escória, se identifica claramente que é um material amorfo, né, com um pico só característico do quartzo, mas é bastante visível o halo amorfo. E pela composição química, é possível a gente ver aqui que óxido de cálcio e óxido de silício são os maiores percentuais identificados. Quanto aos ativadores, então, foi usado hidróxido de sódio comercial, vendido em lascas, com 96 a 98% de pureza, e a cal hidratada tipo CH3, classificada como dolomítica. E na composição química realizada por FRX da cal hidratada, se identificou os maiores percentuais de óxido de cálcio e óxido de magnésio, principalmente. Então, definindo as composições e delineando mais claramente, né, o programa experimental. Foram feitas 5 classificações em relação ao tipo de combinação entre os materiais, que são elas: solo e escória, solo e ativadores simples, solo e ativadores combinados, solo e ativadores simples com escória e solo e ativadores combinados com escória. A partir disso, né, foram feitas algumas composições, sempre em percentual em relação à massa do solo, tentando utilizar a menor quantidade possível de ativadores e a maior quantidade possível do resíduo, no caso a escória de alto forno. Com isso, a malha, né, se formou com 40 amostras, 40 composições, e dessas 40, para a segunda etapa, ou seja, para uma análise mais aprofundada, 5 delas foram escolhidas. Agora, identificando como foi o método de aplicação na etapa 1, ou seja, no caráter mais exploratório, uma grande quantidade de amostras. Então, foi feita a quantificação, seleção dos materiais envolvidos, depois foram preparadas as soluções ativadoras, no sentido de deixar que essas soluções ficassem em temperatura ambiente, já que são soluções exotérmicas, né? E depois foi feita, então, a moldagem de corpos de prova tipo cilíndrico, 5x10, com um compactador manual, que é esse aqui da imagem, e nesse compactador foi utilizado, né, foram lançados 26 golpes por cada camada e foram 3 camadas a cada CP. Logo após, imediatamente após a moldagem, o CP era desmoldado e colocado, então,
numa sala climatizada a aproximadamente 25 graus Celsius, que aqui no trabalho como um todo foi considerada a temperatura ambiente, que é muito próxima da temperatura aqui de Campo Grande. Nessa fase foram moldados 3 CPs, ou seja, três corpos de prova por composição. E a avaliação, a resistência à compressão foi feita em 7 e 21 dias. E posteriormente, então, foi feita a análise estatística desses dados. Também na etapa 1 foi realizado um ensaio de compactação e determinação da massa específica aparente, não para todas as amostras, mas pelo menos para amostras representativas de cada uma daquelas 5 classificações. Chegando aos resultados da etapa 1, esse é um panorama geral, demonstrando que dentre as classificações adotadas, aqui além das classificações que eu comentei antes, tem a referência, que é somente solo e água, que não tem nem score nem ativadores. A gente consegue observar que através desse panorama, que principalmente a combinação de ativadores, ou seja, hidróxido de sódio e cal hidratada junto ao solo, obteve os maiores resultados de resistência à compressão. Aqui nos valores mais baixos são as classificações relacionadas a somente solo, sem nenhum ativador, mas com escória. Então, é 5, é 7 e 10. Esse tracejado aqui, 1.3, é o regulamentador que a norma nos traz como recomendação, 1.3 MPa de resistência à compressão simples individual, né? Então, isso foi um parâmetro para observar quais são as amostras que atingiram, no mínimo, 1.3 para passar para a segunda etapa, né? Agora, separadamente, cada uma dessas classificações para conseguirmos observar, então, a característica dessas combinações, né? Então, solo e ativadores simples e solo e ativadores combinados. Aqui nos ativadores simples, e de um modo geral, os ativadores, somente o uso da cal hidratada, não responderam com altas resistências, então aqui tanto 5%, 7%, 10% tiveram resultados muito próximos, assim como a massa específica aparente desses corpos de prova aos 21 dias também foi muito semelhante. Já com o uso do hidróxido de sódio, nós tivemos então um resultado muito expressivo de N3, nem tão expressivo assim de N5 e intermediário N10, né? Então não foi uma relação linear, à medida que se aumenta a quantidade de ativador, a resistência aumenta igualmente, né? Então isso demonstra que existe uma concentração mais otimizada próxima de N3, né? E aqui em relação a solos e ativadores combinados, identificou-se então que a amostra N3C15 foi muito mais elevada, né, o valor de resistências obtidos, do que as outras, porém todas atingiram valores acima do recomendado mínimo pela norma. Então, né, foi identificada como essa combinação a mais alta e aproximadamente os valores das massas específicas aparentes acompanharam de um modo mais geral essas resistências. Considerando agora o uso da escória, seja somente com o solo, com ativadores simples ou com ativadores combinados. O uso da escória, né, demonstrou que, à medida que se aumentam as concentrações, aumenta-se também a resistência, ou seja, existe um potencial de reação nessa escória à medida que os percentuais aumentam, e também aqui a massa específica foi aumentando conjuntamente. Quanto ao uso de hidróxido de sódio e escória junto ao solo, algumas porções N3 e N5, da série N3 e N5, ou seja, com 3 e 5% de ativador, né, tiveram resultados mais expressivos do que a faixa N1, né, ou seja, com a concentração mais baixa, e também com o uso de cal hidratada, né, que também não foi muito alto o resultado obtido. Já aqui,
Com ativadores combinados e a escória, se viu, né, em relação às 3 amostras, que aumentando a concentração de ativadores, então comparando N1C5E5 e N5C5E5, né, então se aumenta somente a concentração de ativadores, mas a resistência cai. Embora, se a gente aumente o percentual de escória, a resistência foi elevada, né? Então, N1C5E5, 5% de escória, N1C5E10, 10% de escória, tem um aumento da resistência à compressão. Aqui as curvas de compactação, que além do requisito de 1,3 MPa de resistência, a norma também especifica que as misturas de taipa atinjam pelo menos 1,75 gramas por centímetros cúbicos de massa específica aparente seca. Então, por isso, as curvas de compactação foram elaboradas. Chegou-se, então, aos valores de umidade ótimos, né, que são sempre os pontos mais altos da curvatura, e nessas linhas tracejadas são apresentados os valores utilizados para a moldagem, ou seja, sempre na moldagem dos traços se utilizou um valor menor que o valor ótimo indicado pela curva de compactação. E esse valor utilizado na moldagem, acabei não falando lá na parte de método, ele foi identificado através de um teste expedito, que é chamado teste de bola, né, que a gente faz amassa uma porção da mistura, e aí identifica se essa pelota, né, essa bola feita, ela fica com a marcação dos dedos, então é considerado um teste expedito já divulgado na literatura. Então ele que foi utilizado para chegar nesses teores que correspondem a essas linhas tracejadas. Mas se a gente chegar, né, a observar cada linha tracejada, em todos os traços, os valores de massa específica aparente seca são maiores que o limite mínimo exigido na norma. Então, finalizando a etapa 1, se chegou à conclusão de que daquelas 40 composições, 5 delas são mais representativas, ou seja, tiveram desempenhos maiores, atenderam à exigência da norma, e aí passaram então para uma avaliação mais aprofundada na etapa 2, né? Então foram identificadas N3, que é da classificação solo e ativadores simples, N1C5, que é da classificação ativadores combinados, que acompanha também N3C15, que também é composta por ativadores combinados, mas é que ela foi a maior resistência de toda a amostra, né? Então elevou-se muito mais a resistência, chegando a perto de 18 MPa. E aqui a classificação solo, escória, ativadores simples e escória, N3E10. E por último, a amostra N1C5E10, que são ativadores combinados e escória. Então, se segue para a etapa 2. Na etapa 2, então, foram moldados os mesmos corpos de prova cilíndricos da etapa 1, nos mesmos moldes, o mesmo tamanho de corpo de prova, a mesma compactação, só que agora 5 unidades por composição, e imediatamente após a moldagem, eles foram envelopados e submetidos à cura em estufa por 1, 4 ou 8 horas, nas temperaturas de 45 e 60 graus, e também foi feita uma referência com a temperatura ambiente. E essas amostras foram então rompidas nas idades de 7 e 28 e 91 dias, e os fragmentos, depois da ruptura à resistência à compressão, foram utilizados para avaliações, então, DRX, FTIR e MEV. Também foram moldados corpos de prova prismáticos, né, pequenas paredes de face 30 por 30 e 15 de espessura, para o ensaio de gotejamento d'água, que é previsto na norma. E também foram moldados CP cilíndricos para avaliação quanto à absorção da água, apropriando-se então da norma de solo-cimento, já que essa observação não aparece na norma de taipa. E também foram feitos os registros fotográficos para identificar a questão visual
dos CPs. Chegando então aos resultados dessa etapa 2, a amostra N3 demonstrou que a influência da cura térmica, nesse caso, foi muito pequena, apenas em algumas idades e algumas amostras, né? Em geral, a temperatura ambiente se manteve numa média em relação às outras temperaturas, né? Os desempenhos mais baixos, ou seja, que se afastam da média aqui em 7 dias, foi, por exemplo, 1 hora 45 graus, que foi mais baixo dos outros, ou se não, aos 28 dias, 4 horas em 60 graus Celsius, que foi um pouco também abaixo das médias. Mas, em geral, em 7 dias, né, se obteve 2,5, próximo de 2,5 MPa, em 28 dias, 4,5, e em 91 dias, próximo de 7 MPa, né, de um modo geral. Aqui fazendo a avaliação, né, do DRX e FTIR dessa mesma amostra N3. Então, os picos cristalinos característicos da caulinita vistos na classificação, na caracterização do solo, aparecem aqui muito menos intensos, então indica-se que eles foram consumidos, foram solubilizados pelos ativadores. E também as DRX, o difratograma demonstra, né, formação de outras fases, por exemplo, a sodalita, que é uma fase associada à formação do gel Nash pela literatura. Comprovando essa informação na análise do FTIR, na fluorescência infravermelho de Fowler, a gente vê então que próximo da faixa de 1000, a gente teve um alargamento de todas as composições em geral, né, tanto das amostras mais recentes, mas principalmente das amostras com 91 dias, e essas vibrações demonstram então o estiramento das ligações provenientes da caulinita relacionadas ao SiO, né, o silício e oxigênio, e também das vibrações de estiramento relacionadas à formação do gel Nash. Aqui demonstrando, né, como que era a avaliação da micrografia do solo puro sem combinações. Então se identificam tanto na amostra ampliada 500 vezes, na amostra ampliada 20.000 vezes, identificam-se vários fragmentos, né, e para comparar com as misturas, né, aqui logo segue as micrografias da amostra N3, né? Então, demonstrando que essa matriz foi muito mais adensada, né? Mesmo assim, a gente consegue verificar grãos maiores, né? Específicos da fração argila, né? Em alguns pontos. E nessas duas imagens, então, essa aqui é cura ambiente a 28 dias e aqui 91 dias. Então, a gente consegue observar que à medida que o tempo avança, que as reações ocorrem, alguns poros vão diminuindo, então vai se adensando essa matriz formada pelo gel. Agora mudando para a amostra N1C5, né, associada aos ativadores combinados, essa amostra demonstrou, diferentemente da outra amostra de ativadores combinados, essa aqui demonstrou que a cura térmica, ou seja, qualquer um dos valores de aquecimento da estufa, não foi tão representativo quanto a avaliação final da resistência à compressão, 91 dias da temperatura ambiente. Então, nesse caso, né, a elevação das temperaturas não representou um ganho muito específico, mesmo identificando-se que na temperatura ambiente teve um leve decréscimo entre 7 e 21 dias. Essa composição, né, tem menos quantidade de ativador, ou seja, 1% de hidróxido de sódio, 5% de cal hidratada. Então, tem menos quantidade de ativador. Isso também tem algumas influências que agora na DRX... desculpe. Agora na DRX ficam visíveis, né? A gente vê picos de caulinita muito mais claros, ou seja, menos consumidos do que na amostra N3 anteriormente vista, né? Então demonstra que esse ativador, por ter um percentual menor, ele não conseguiu solubilizar totalmente essa fração argila.
também se formaram algumas fases, como calcita, pode ser relacionada ao cálcio adicionado, também à carbonatação da reação. Outras fases, né, relacionadas, por exemplo, brucita relacionada à presença de magnésio nessa cal dolomítica. E pela FTIR a gente consegue ver essa presença de cálcio, né? Então, em bandas que são mais pronunciadas, ou seja, são mais alargadas do que outras amostras. Então, demonstrando que existe essa carbonatação e não necessariamente entrando na rede do gel, já que a rede do gel é marcada pela região próxima de 1000 aqui na avaliação do FTIR. Agora, comparando com a amostra N3C15, ou seja, mesmos componentes que a amostra anterior, porém em concentrações maiores, né? E aí aqui a gente vê que a influência da cura térmica, principalmente, né, as temperaturas de 60 graus e 8 horas, a gente tem valores, principalmente a 7 dias, muito altos, né? Então, enquanto aqui 1 hora 45 graus, 7 dias, aproximadamente 4 MPa, 8 horas a 60 graus, nos 7 dias a gente vai ter próximo de 9, 10 MPa. Então, um valor muito diferenciado, mostrando aí que a cura térmica teve um impacto grande nessa amostra. Avaliando então o FTIR e o DRX, aqui na amostra a gente consegue ver que a parte da caulinita foi parcialmente consumida, não tanto quanto a amostra N3, a primeira apresentada, mas os picos são bem menos expressivos, indicando que o ativador solubilizou de alguma forma, né? E possivelmente, né, a gente tem a formação de outras fases, mas possivelmente esse gel se intercala, gel NASH, né, em função do ativador hidróxido de sódio, ele se intercala, se combina com outros géis também, não sendo exclusivamente por ele o ganho de resistência, né? Então aqui a gente tem a região da faixa de 1000 bastante alargada, característica da formação desse gel, mas possivelmente associando também outras formações. Nessa amostra foram identificadas pelas micrografias a formação de sais de cristais, e esses cristais ficaram bastante marcados, né? Então, por exemplo, aqui tem um cristal poliédrico hexagonal com uma cura ambiente. Já aqui, que é uma amostra também de 28 dias, mas com a cura 45 graus, 8 horas, a gente vê outras formações mais características de lamelas, né, mais afinadas. Então, dependendo do tipo de cura, a gente tem formações diferentes, mas a matriz, por ter uma quantidade grande de cal, né, sempre bastante floculada no geral. A amostra N3E10 demonstrou então que a cura térmica resultou em resistências mais baixas, então o ganho foi da resistência na cura ambiental, na cura 25 graus. Aqui no DRX a gente consegue identificar que a caulinita foi completamente consumida. Foi criada, então, fases de hidrotalcita, também associada à formação do gel, já que é uma zeólita que também na literatura é indicada, associada ao gel NaSH, CaSH. Também foi vista a presença de sodalita, que é uma outra zeólita. Na avaliação da FTIR, a gente vê os ombros bastante largos, né, na amostra com 91 dias, também determinando a formação desse gel, indicando pela sequência de 3 bandas. Na amostra N1C5E10, a cura térmica, principalmente mais prolongada, né, próxima de 8 horas de estufa, teve os resultados mais expressivos, né, chegando a 91 dias, próximo a 3,5, 4 MPa. Aqui a DRX demonstra, tal como a N1C5, ou seja, também com menor concentração de ativador,
que os picos de caulinita são mais marcados, então à medida que a gente tem uma menor concentração desse ativador mais forte, que é o hidróxido de sódio, né, a gente tem menos consumo desses picos de caulinita. E na DRX, na FTIR, desculpem, se vê então as bandas características de carbonatação que possivelmente estão aí conduzindo para um ganho de resistência. Passando ao outro ensaio realizado e marcado por ser apresentado na norma, que é a erosão por gotejamento. Então foram moldadas as paredes prismáticas, né? E todas as amostras foram adequadas quanto à exigência da norma. A exigência da norma é que na face, né, na superfície, a parte erodida maior seja de 50 milímetros e a profundidade, né, ou seja, o quanto essa erosão retirou do plano da superfície, seja no máximo 15 milímetros. Então, todas as amostras foram compatíveis, algumas tiveram, né, maior desagregação que outras, mas todas foram adequadas. Quanto aos efeitos de absorção d'água, que é uma adaptação da norma de solo-cimento, foi avaliado então e todas as amostras também foram compatíveis com dados da literatura. Então foram de 8,53 a 10,97. Então o valor máximo foi próximo de 11% de absorção. Então é compatível com outros estudos relacionados à área. Como efeitos visuais, né, se fez uma avaliação micro e macro. Na avaliação micro não foram identificadas manchas ou filamentos de sais, né, ou manchas esbranquiçadas, e na avaliação macro, né, ou seja, externa, apenas a faixa N3, né, do ativador simples é que demonstrou algumas manchas, mas que não resultaram na formação externa de sais, são manchas superficiais, e as outras amostras não representaram nenhum comprometimento. Chegando então às considerações finais, eu acho que a principal contribuição da tese é que solos podem ser precursores, né, para a formação de géis cimentícios em temperatura ambiente, então não necessita somente das altas temperaturas, a gente consegue fazer isso, né, com temperaturas ambientes, como foi comprovado pela a avaliação da cura térmica. E também nós conseguimos, com essas misturas, né, formando esses géis, assumir características ou requisitos que a norma da Taipa, né, 17014, indica como aplicações desse material, né? Então a gente conseguiu comprovar que essas baixas concentrações de ativadores podem ser usadas como ligantes alternativos para a finalidade de uso de uma parede de Taipa, né? Também foram importantes as considerações relacionadas à combinação de ativadores, né, que representaram um ganho muito expressivo na resistência à compressão. E também foi visto que os comportamentos, né, da montmorillonita e caulinita, que são as frações da argila presentes no solo, são bastante diferentes, uma intensamente consumida e outra parcialmente consumida pela ação desses ativadores, né? Então, montmorillonita não apareceu em nenhuma das difrações de raio-x das amostras avaliadas já combinadas. E como sugestões para trabalhos futuros, né, a gente indica a avaliação dessas amostras expostas a intempéries, então numa condição real de aplicação. Também mensurar por ACV o impacto dessa, ou seja, a análise do ciclo de vida, o impacto desse uso e também do aproveitamento de reusos, o aproveitamento ou reuso de materiais, né? Aprofundar análises matemáticas em relação a teores otimizados de água para essas misturas e investigar mais detalhadamente o fenômeno das eflorescências formadas, que são características de amostras alcali-ativadas. Aqui as referências utilizadas na apresentação. E aqui eu agradeço as várias mãos que
contribuíram para a finalização desse trabalho, e mais uma vez agradeço a presença de todos. Algumas imagens das taipas que eu encontrei ao longo desses 4 anos de doutorado. Obrigada. Obrigado, Karina. Fechou em 40 minutos a tua apresentação. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, se todo mundo, para a gente dar 3 minutos para, se precisar ir no banheiro, pegar uma água, todo mundo de acordo, ou a casa de banho lá em Portugal, e vou acessar aqui a apresentação também, para a apresentação. Para a gravação. É o meu. Para a gravação.